Olá, boa noite, sejam bem-vindos! Começando agora mais uma aula do nosso curso de meditação para iniciantes e hoje nós temos a penúltima aula e se você perdeu as outras aulas, né, o curso tem no total 5 aulas. Hoje é a quarta aula. Se você perdeu alguma das 3 primeiras aulas, elas estão disponíveis no meu YouTube. Então você pode acessar lá no Aline Moraes EDH e assistir as aulas. E o conteúdo tá muito legal. Você pode ir lá e de repente me mandar alguma dúvida. Se for alguma dúvida, pode me mandar e eu vou ter um super prazer em atender vocês, em apoiar vocês. E o objetivo aqui é que a gente esteja juntos nesse momento, começando essa prática de meditação para quem ainda não faz, esclarecendo todas as dúvidas, para que isso passe a ser algo do seu dia a dia, né? Então esse é o objetivo. Para quem está chegando agora, Marcela, boa noite, que bom que você está aí. Vamos mandar o aviãozinho chamando a galera. Lembrando que tem um pessoal que às vezes acaba esquecendo, né? Na hora da live de entrar. Vamos chamar o pessoal, né? Isso mesmo. E aguardar o pessoal entrar aqui com a gente. Vou pegar um somzinho aqui de fundo para nós. Tá bom o som aí? Você consegue me ouvir bem, Marcela? Me dá um feedback aí pra ver se tá legal, se precisa mudar alguma coisa aqui. Tá joia, obrigada. A Bianca chegando, boa noite, seja bem-vinda. Bianca, a gente já vai começar a aula. Se vocês puderem ir mandando os aviãozinhos, chamando os amigos, as amigas. Isso aí. Vocês que estão comigo agora, conseguiram assistir as primeiras aulas? Deixa eu ver como é que tá o volume aqui. Coloquei uma musiquinha no fundo aqui. Legal. Então é isso, pessoal. Vamos seguindo aqui. E o tema de hoje, né? A gente vai falar sobre as leis universais. Esse tema é muito legal. Ah, você só assistiu a aula 3. É muito legal, muito importante, muito interessante você assistir a aula 1, a 2 também. Principalmente a 1, Marcela, porque ela fala da importância da meditação, né? Por que que é legal uma pessoa meditar? Por que que é legal a pessoa incluir a prática da meditação na sua rotina? Então tem bastante referência legal lá. Eu trouxe para vocês alguns estudos que comprovam os benefícios da prática da meditação. Então é muito legal, faz bastante sentido você assistir, vale a pena. Até para te estimular nessa prática e você entender exatamente o que você está passando a despertar em você, né? Oi, Karina, boa noite, seja bem-vinda. Então, ó, na primeira aula, o tema da primeira aula foi quebrando o tabu da meditação,
que tinha por objetivo realmente dar uma geral, explicar um pouquinho o que o pessoal muitas vezes acha ou pensa sobre meditação, que na verdade nem sempre é daquele jeito. E às vezes esses mitos afastam a pessoa dessa prática da meditação, né? Então eu trouxe alguns mitos, expliquei que eles são apenas mitos e trouxe algumas constatações e pesquisas científicas para mostrar para vocês realmente os benefícios. Oi Lívia, oi Karina, boa noite gente. Na segunda aula eu trouxe aqui os tipos de meditação, né? Então também para desmistificar um pouco, eu sempre tenho insistido em toda a aula que na verdade a meditação ela deve ser escolhida por você de acordo com, na verdade, com o que é mais confortável para você, com o que você se conecta melhor, com a sua intuição, né? Então, eu falei um pouco disso na segunda aula, sobre os tipos de meditação. Tem alguns que a pessoa fica mais tempo, menos tempo, tem alguns que são feitos em pé, andando, outros sentados, então vale a pena conferir quem não assistiu a aula 2. Na aula 3 eu falei sobre os chakras, é um conteúdo muito legal. Oi Léo, seja bem-vindo. Eu falei sobre os chakras, que são os pontos energéticos que a gente tem, é um conteúdo riquíssimo que a gente pode usar assim muito a nosso favor. Ensinei você a verificar se você tem algum chakra em desequilíbrio, se ele estiver em desequilíbrio, como você faz para equilibrar. Então o conteúdo da aula 3 também foi bem legal, é muito rico. E o legal é que você pode assistir as aulas independentes, entendeu? Então se você não assistiu a aula anterior, mas você está assistindo hoje, vai dar para entender direitinho, tá? Oi Paloma, seja bem-vinda. Oi Marcelo, quanto tempo, gente, que bom ter vocês. É muito legal, eu disponibilizo essas aulas depois no YouTube, mas a parte da live é uma parte muito legal, porque a energia que a gente tem aqui durante essa troca é muito, muito legal, tá? Então hoje, sendo a quarta e penúltima aula, o tema são as leis universais. A Carlinha chegou também, que delícia, gente. Então eu trouxe para vocês o seguinte, gente, o que são as leis universais, né? Então a gente às vezes ouve falar um pouco das leis da física, das leis naturais, né? Mas as leis universais, elas estão relacionadas a essas leis da física, as leis naturais, que Newton falava, enfim, que alguns físicos bem renomados estudavam e descobriam, né? Sabe, aquele de como funciona o universo, né? Mas o que a gente vai falar hoje são as leis que eu chamo de universais, porque são essas leis com uma consciência diferente pra gente. Então a gente olha para todo o universo, tem toda a parte física, né, que são os fragmentos que o universo ele vai liberando constantemente e a gente vai se conectando. Então aí eu tô falando de física realmente, de física quântica, tá? Então quando a gente recebe e troca esses fragmentos, a gente entra numa energia, numa vibração. Então imagina a gente com ondas vibratórias, tá? O Lorenzo também chegou. Oi Lorenzo, que bom ter você aqui. E aí, gente, quando a gente fala das leis universais, então a gente está falando mais num aspecto de como eu tomo consciência dessas leis e posso usá-las a meu favor, tanto no dia a dia como potencializando a minha prática de meditação, tá bom? Antes de eu continuar aqui o conteúdo, quero agradecer a todos que chegaram até agora. Quero pedir para vocês chamarem as outras pessoas, enviem os aviãozinhos aí para a galera chegar e acompanhar com a gente. É muito legal, quanto mais pessoas melhor, né? Chama todos os amigos, chama os parceiros, as amigas e vamos fazer uma reunião bem gostosa aqui, né? Então, quando a gente fala das leis universais, eu trouxe até uma frase de Einstein para falar aqui para vocês, que é: Deus não joga aos dados, né? Einstein falava isso num contexto de que as coisas não acontecem por acaso, não é o acaso, acontece o que acontecer e pronto.
Não, as coisas têm uma razão de ser, né? Tudo que acontece física e espiritualmente é resultado de uma ação das forças das leis naturais. Oi, Clarinha, que bom que deu tempo de você chegar. Não existe então imprevisto, tá, gente? Se acontece, sempre há uma explicação lógica para isso. Isso é muito legal, porque a gente passa a ter consciência de tudo que acontece com a gente e a gente passa a ter uma responsabilidade também. Com essa consciência vem uma responsabilidade também daquilo que acontece com a gente. Então, tem um lado que é o lado muito legal, muito positivo, que é, poxa, agora eu tenho consciência e eu posso trabalhar o que me incomoda para que reverta em meu favor. E o outro lado, que também é positivo, mas ele às vezes assusta um pouquinho, é o lado da responsabilidade. Porque à medida em que nós tomamos consciência de alguma informação, a gente passa a ser responsável por aquilo, né? Então, muito legal o que eu tô prestes a trazer e dividir aqui com vocês, tá? Antes de continuar, eu quero perguntar quem que tá aqui com a gente que costuma fazer a meditação diariamente ou esporadicamente, quem já meditou em algum momento. Queria que você falasse aqui pra gente. Alguém que tá aqui no grupo já meditou alguma vez? Como eu disse, o objetivo desse curso é um curso realmente prático para iniciantes, né? Então não tenha nenhuma vergonha de fazer perguntas ou de dizer aqui, de compartilhar, porque o objetivo aqui é essa troca mesmo, tá? E é desmistificar para que você se sinta à vontade e entenda que o meditar é algo que qualquer pessoa que queira fazer pode fazer. A Marcela tá falando aqui que ela já meditou. Legal, tem mais alguém que já tenha meditado? Por que eu decidi fazer esse curso, tá, gente? Eu decidi fazer esse curso para dividir com vocês uma prática que, para minha vida, acrescenta muito. E eu entendo que quando a gente começa a meditar, a gente começa a equilibrar algumas coisas, alguns pontos muito importantes da nossa vida. Então imagina se eu faço isso e alguém que está do meu lado faz isso e o outro também faz. Então eu acho que quanto mais a gente propaga essa prática, a gente tende a ter um ambiente melhor, né? Então esse é o meu objetivo de fazer esse curso aqui, tá legal? Então continuando aqui, agora que a gente sabe um pouco do que é essa lei, que são essas leis universais, eu também quero falar para vocês o seguinte. Principalmente para quem assistiu a aula 3 e já foi fazer alguma prática de meditação com base na aula 3, que foi o conteúdo de chakras, tá? Talvez tenha percebido alguns aspectos aí diferentes, porque quando você começa a prática da meditação, mesmo que seja de 3 a 5 minutos todo dia, tem alguns estágios pelos quais a gente costuma passar. Então, tem vezes que a gente sente uma angústia, tem momentos que a gente fica com um pouco de raiva, ou meio triste, aquela melancolia, fica agitado. E tem coisas que a gente não sabe nem explicar, e não sei o que eu tenho hoje, né? Mas o importante é que a gente consiga persistir, porque a gente passa dessa primeira barreira aí, que é uma barreira que traz um certo, como que eu posso dizer, um certo medo até do que a gente vai encontrar, do que a gente tá mexendo ali, né? Mas quando a gente traspassa essa barreira, é muito gratificante, porque a gente encontra uma luz no sentido de esclarecer as coisas, sabe? Traz clareza às nossas sensações, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? A meditação é uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa. Então ela traz uma paz que começa a controlar nossas emoções, os nossos sentimentos. A gente se sente bem silenciando muitas vezes. Então todo esse processo é assim, parece que primeiro começa a chacoalhar muito e começa a trazer para fora muitas sensações e que às vezes são desconfortáveis, mas quando a gente persiste, a gente rompe esse primeiro momento,
a gente começa a ter uma experiência com o equilíbrio das emoções. E aí sim é que é muito legal, aí sim é que a gente percebe como a gente mudou de patamar, mudou o nível dessa questão emocional, que agora a sua emoção não é a que te controla, você consegue agora ter esse equilíbrio, esse controle das suas emoções, tá bom? Então, eu trouxe aqui as 7 leis universais que estão dentro desse aspecto, que conversam tanto com a prática da meditação, que potencializam a prática da meditação, quanto agregam e esclarecem coisas para nosso dia a dia, tá bom? A primeira lei que eu trouxe aqui para dividir com vocês é a lei de causa e efeito. Então, gente, quem tá aí quem quer anotar, já põe aí papel, caneta, fica atento que eu vou começar a dar as informações, tá? Isso mesmo. Chama toda a galera e vamos juntos aqui, tá? Então vamos lá. Primeira lei é a lei de causa e efeito. O que é a lei da causa e efeito, então, né? Tudo que você pensa, que você fala ou que você faz, todos os seus atos, pensamentos e palavras, eles voltam para você, né? Então, cada palavra que a gente envia ao universo, cada ação que a gente faz, eu tô emitindo ondas. Lembra que eu falei no comecinho das ondas? Então, eu tô emitindo essas ondas vibracionais e eu tô fazendo com que elas aconteçam, com que elas venham a se realizar. Então, quando a gente pensa na lei da causa e efeito, a gente é responsável pelo cenário que a gente constrói. E isso está muito relacionado com a minha área, que é a PNL, a Programação Neurolinguística, né? Eu trabalho muito isso dentro das minhas consultas. Que é o seguinte: quando a gente usa a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem um poder muito grande de construir as coisas, né? Então, quando a gente usa a nossa mente, nosso racional, junto com a nossa emoção, e a gente coloca emoção nisso, fé nisso, as coisas acontecem. Da mesma forma que para as coisas negativas. Então, se você coloca ali palavras de raiva, palavras negativas, que são, na verdade, palavras que amaldiçoam, não que abençoam. Então, isso também você constrói esse cenário negativo. Então, a gente está descortinando aqui, gente. A gente parte do princípio aqui que toda a responsabilidade é nossa do cenário em que nós vivemos. Mas, Aline, você não conhece meu pai, você não conhece meu marido, você não conhece a minha irmã, você não sabe o que eu vivo, você não sabe de onde eu vim. Verdade. Mas eu tô explicando para você aqui hoje que a partir de hoje você vai tomar consciência de todas as ferramentas que você tem disponíveis dentro de você mesmo, e você vai poder passar a tomar essas ferramentas e usar em seu favor para mudar o seu cenário. Então, a partir de hoje, você vai descortinar as coisas que faziam você pensar que você era vítima de um sistema, vítima de uma situação, vítima de pessoas, e eu vou te ajudar aqui a esclarecer como você pode se tornar a pessoa que tem o domínio, né, que é o seu próprio dono, né, a sua própria dona da sua vida, né? Então é tomar as rédeas da sua vida e dirigi-la da melhor forma. Então eu tô entregando aqui ferramentas muito poderosas para isso. Uma chave muito importante para a lei causa e efeito é amar ao próximo como a si mesmo, né? Que é já algo que Jesus deixou. Então, para quem é cristão e tudo mais, é um ensinamento poderoso, né? Mas esse amar ao próximo como a si mesmo, por que tem a ver com a lei causa e efeito? Porque é quando você ama o outro de verdade, sem julgar, sem criticar, sem falsidade. Quando você olha para aquele outro, se colocando no lugar dele, né? Você começa a construir algo positivo e não mais olhando aquela pessoa criticando e pesando
coisas negativas em relação às pessoas ou às coisas ou às situações, tá? Gente, se tiverem dúvida, vão perguntando. Levanta a mãozinha aí e fala, tá? A lei número 2 é a lei do retorno. Então eu vou explicar direitinho. E se vocês ficarem confusos, porque tem gente que confunde a lei 1 e 2, as leis 1 e 2. A lei do retorno é aquela lei de que põe na sua cabeça a palavra assim, ela é uma lei muito justa. Aí ajuda você a interpretar melhor. Então quando tudo que você faz retorna para você. A primeira lei, que é a lei da causa e efeito, eu tô falando de que a gente consegue construir algo. Então eu construo uma vida saudável, eu penso uma vida saudável, eu falo sobre uma vida saudável, eu como um alimento saudável, eu tenho uma vida de práticas saudáveis, né? E aí, como consequência, eu realmente vivo de forma saudável. Meu corpo passa a ser saudável. Então, isso é causa e efeito. A lei do retorno é assim: eu semeio o bem, eu recebo esse bem, eu semeio o bem, e quando eu semeio é sem esperar, né? Não é. Tem até um outro versículo que é bíblico também, para quem conhece a Bíblia ou gosta do conteúdo bíblico, tem um versículo que fala que o que sua mão direita fizer, a sua esquerda não saiba, porque quando você faz algo para mostrar, né, igual aquele pessoal que muitas vezes vai lá entregar cesta básica, vai fazer uma ação social e fica filmando lá, posta nas redes sociais. Então assim, na verdade, você fazer algo esperando, ali já está a sua recompensa, né? Quando você posta lá, olha, um videozinho de você fazendo algo legal e que todo mundo foi lá e te aplaudiu, colocou o like, ali está a sua recompensa. Agora, quando você faz de coração aberto, pensando só no que você está fazendo para o outro ou para o universo como um todo, de alguma forma isso retorna para você da forma que você precisa, né? Por exemplo, você de repente não é uma pessoa que precisa receber uma cesta básica, então não é que você vai entregar uma cesta básica e vai receber uma cesta básica, não. Mas o que gera de bondade de você para fora acaba vibrando essa bondade de volta para você, entende? Uma coisa básica que antes da gente continuar falando das próximas leis é assim: como nós somos seres energéticos, né? Lembra que eu falo da vibração? Então vamos supor que você esteja numa vibração assim, ó, com uma ondinha assim, aquelas ondas de som, né? E aí vem alguém que tá vibrando igual a você, então dá o encaixe, vocês começam a andar juntos, daí vocês começam a se dar bem e se relacionar. Agora, quando você tá vibrando assim e a outra pessoa vem vibrando diferente, vocês vão passar um pelo outro e não vão dar liga, não vão se conectar, não vão vibrar juntos. Então, é muito importante você prestar atenção nas leis universais, de como você pode usá-las a seu favor, porque o que você fizer de vibração, de equilíbrio, é o que vai atrair as pessoas que vão estar perto de você, as situações que vão acontecer a você. Então é bem interessante o poder que a gente acaba tendo com esse conhecimento. Vamos para a terceira lei aqui, tá? A lei número 3 é... Eu tenho primeiro uma pergunta. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, relacionamento afetivo, como que é aquele jargão que todo mundo fala, aquele ditado, que os opostos... Quem sabe aí? O que todo mundo costuma dizer? Os opostos se atraem, não é mesmo? Mas eu tô aqui para quebrar essa crença da sua mente, porque na verdade o que atrai são os semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Você pode até falar, mas Aline, eu me apaixonei pelo meu marido que é tão diferente de mim, eu sou tão diferente dele, mas em questão de energia, vocês têm algo vibrando ali parecido, senão vocês não estariam juntos. Então, no aspecto energético, vocês vibram da mesma forma, por isso que vocês estão juntos. Quando um vibra diferente do outro, acaba se separando, se afastando, né? Então é muito interessante saber essa lei, que os semelhantes se atraem. Então, se você está perto de uma pessoa que é muito diferente de você,
na verdade vocês têm muito em comum e você só não está enxergando. E aí eu vou falar um pouco de uma coisa que é interessantíssima também, que se conecta muito com a minha área, que é psicanálise, né? Essa parte terapêutica de desenvolvimento humano, que é quando algo incomoda muito a gente fala, imagina, eu sou uma pessoa super calma e essa pessoa que anda aqui comigo, meu colega de trabalho que senta do meu lado, é super irritadiço, briga com todo mundo e tal. Quando você reconhece isso no outro, ele é um espelho seu. É porque você tem isso em você, por mais que você contenha, que você controle ali, segure, aquele negócio está dentro de você e porque o outro expõe aquilo que você não pode expor ou que você acha que não pode expor, te irrita. Então você acha que vocês são muito diferentes. Da mesma forma que quando você olha uma pessoa e você reconhece coisas boas dela, qualidades, essas qualidades você só reconhece porque estão em você também. Então essa lei de semelhante atrai semelhante, ela é muito legal porque ela revela muito do nosso conteúdo. Como eu vejo o outro é como eu sou. Mesmo que eu não mostre isso para o mundo, para o externo, mas dentro de mim eu reconheço aquilo. Se eu reconheço, eu olho para uma pessoa e falo, nossa, como aquela pessoa tem uma simpatia, ela é carismática. Você tem isso, porque para você olhar e reconhecer, você tem isso em você. E da mesma forma, quando você fala um aspecto negativo, como aquela pessoa é falsa, como aquela pessoa é invejosa. Como que você sabe o que é falsidade ou inveja se você não reconhece? Se você reconhece, está dentro de você também. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, semelhante, na verdade, atrai semelhante, tá? Vamos lá para a lei número 4. É a lei do silêncio. Gente, é interessante esse negócio de lei do silêncio, né, gente? Como assim lei do silêncio? Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês. Cada vez que você critica alguém ou faz comentários sobre briga, sobre tipo assim, uma briga dos vizinhos, um acidente, um assalto, uma notícia ruim que você fica propagando e falando, você aumenta essa energia negativa. Então imagina, vamos supor que eu vi um assalto acontecer. E aí eu vi e eu gravei aquela sensação, né? Eu fiquei com medo, ou eu fiquei com raiva, me senti toda, né, indignada, impotente, queria fazer algo, enfim. E eu gravei todas aquelas emoções. Quando eu vou falar disso para outra pessoa, aquela pessoa vai reviver, ela vai criar na mente dela, na psique dela, nas emoções dela, todo aquele cenário. E ela vai sentir aquela vibração, aquela coisa ruim, assim como você sentiu. E você, toda vez que falar daquilo, vai reviver aquilo. E o seu cérebro vai sentir e despertar todas aquelas emoções, daquele trauma, daquele estresse, né? Então, é muito importante a gente ter uma cautela com aquilo que a gente propaga, principalmente agora que a gente tá mais tempo, a maioria das pessoas tem mais tempo em casa, mesmo que trabalhe de casa, e acaba, muitas vezes, pode ser que acabe ouvindo mais notícias na TV. E aí é aquela notícia, às vezes, muito pesada e negativa, e você vê lá o depoimento de uma pessoa que perdeu alguém pelo Covid, ou como foi o outro que estava na fila, o outro que não sei, e você começa a olhar e sentir empatia por aquilo, né? E fica triste no lugar da pessoa, se coloca no lugar da pessoa, você imagina, e se fosse comigo? E se fosse meu parente? Isso faz mal, porque isso começa, você cria e você vivencia da mesma forma que a pessoa que realmente estava lá vivenciando. Porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é real e o que é inventado. Então, isso é muito bom porque você pode usar isso a seu favor, você pode gerar boas sensações, despertar boas sensações no seu cérebro, mas também você pode estressar o seu cérebro com situações ruins e negativas, pensamentos e sensações muito pesados. Então, é mais uma coisa que você tem para escolher. E quando eu falo da lei do silêncio, ela é uma ferramenta poderosa, porque é melhor você calar
a falar palavras negativas. Então, eu costumo dar um exemplo meu de uma prática que eu comecei a fazer há algum tempo, né? Quando eu entrava no elevador, eu percebia que a pessoa que estivesse lá ou que entrasse logo depois entrava normalmente com a tendência: nossa, hoje tá um calor, né? Tá insuportável. E a tendência era que eu respondesse: é verdade e tal, pra que desse aquele assunto, né? Pra que a gente continuasse o assunto. Ou no dia seguinte: nossa, você viu que frio? Pelo amor de Deus, eu detesto frio, não vejo a hora que o calor chegue. Enfim, nossa menina, você viu que roubaram fulano ali na esquina? Se você prestar atenção, parece que a maior parte das conexões entre as pessoas acontecem através de um assunto negativo. E aí eu comecei a fazer um teste. Então eu comecei a entrar no elevador e aí tem pessoas que entram e falam: nossa, ai, que calor, meu Deus, eu não aguento, olha, eu não suporto o calor. E aí eu falo: nossa, mas eu gosto do calor. Eu gosto do calor e eu gosto do frio. E eu canso um pouco, assim, de ficar muito tempo de um jeito só. Então eu gosto quando muda. E isso é verdade, tá, gente? Não adianta você querer falar algo que não é sua realidade, porque essa questão de fingir, de disfarçar, de mentir, a energia não vai ser outra. Então não adianta você falar uma coisa e sentir outra, porque a energia que vai vibrar é a negativa nesse exemplo, tá? E eu falei o que realmente é pra mim. Então eu não dou liga nesses assuntos. E eu comecei a fazer esse exercício e é muito interessante. Porque a gente tem ali um costume muitas vezes que vem de anos de se apegar nessa dor e nesse acontecimento negativo e fica lá sofrendo e fala pra um, aí fala pro outro e liga: ai mãe, você não sabe, ai fulana, você não viu, ai, e a gente fica propagando essa vibração negativa. E o que a gente faz? Traz pra gente, leva isso pro outro, não é legal. Então, se você tá com uma situação ali que é negativa e as pessoas estão falando sobre isso à sua volta e você não tem como sair daquilo através de uma palavra, você é melhor calar. O silêncio aí é a melhor ferramenta para você, tá? Então guarda essa carta na manga. É melhor calar do que falar palavras negativas. Também tem um negócio muito poderoso que acontece no silêncio. No silêncio, nós nos escutamos os nossos pensamentos. Você já percebeu? Quando você fica quietinho, você não começa uma conversa aqui na sua mente? Então é interessante. E quando eu falo dos chakras, quem perdeu a aula 3, eu falei lá na aula 3 sobre os chakras. Se você perdeu, você corre lá depois e vai dar uma olhadinha. E quem estava comigo viu o chakra laríngeo, né? Que é nessa região aqui da garganta. Ele tem uma função de transformar a nossa comunicação. Lembra que eu falei isso? Tanto a nossa comunicação externa. Então, quando a gente trabalha o chakra laríngeo, fazendo uma boa equalização dele, deixando ele bem equilibrado, a gente tende a ter uma boa comunicação externa e também uma boa comunicação interna com o universo, com o espiritual. A nossa comunicação, tanto para fora quanto interna, ela tende a ser mais sensível, mais criativa. Você tem mais recursos para se comunicar melhor, tanto espiritualmente quanto fisicamente mesmo, tá? Então é um negócio muito legal você trabalhar bem o chakra laríngeo nessa questão, e aí o silêncio vai fazer parte dessa comunicação. Quando você cala, você está comunicando também muitas vezes uma calma, muitas vezes um equilíbrio, muitas vezes um ambiente mais brando, tá? Então vamos para quinta lei. E antes de seguir aqui na quinta lei, gente, se você estiver assistindo pelo YouTube esse vídeo, não esquece de deixar um like se você gostou do conteúdo, é claro. E se inscreve no canal, porque eu tenho sempre conteúdos bacanas que vão ser sempre práticos. E você pode reassistir depois, fazer suas anotações, relembrar. E também, se tiver qualquer pergunta, dúvida, me manda ali pelos comentários, ou até aqui, quem tiver no Instagram me manda pelo direct, e a gente vai fazendo essa troca juntos, tá bom?
Um outro ponto também que às vezes eu esqueço aqui de relembrar vocês, eu faço um trabalho sim em consultório, eu atendo em consultório, eu sou psicanalista integrativa, eu sou master em programação neurolinguística, então eu faço vários projetos de carreira, projetos de vida. Eu faço bioconexão também, que é um processo muito bacana, com agulhas como que chama, gente? As agulhinhas para liberar alguns pontos energéticos que são justamente esses dos chakras, que são agulhas de acupuntura, lembrei aqui. Então é um trabalho de bioconexão também, é muito interessante para a expansão da consciência. Então, se você quiser aprofundar mais nesses assuntos que eu trago aqui, Raquel, obrigada, viu? Se vocês quiserem aprofundar mais nos assuntos que eu trago aqui, eu vou ter um super prazer em consultar vocês, em fazer um atendimento. Me chamem no direct, no WhatsApp, ok? Então, continuando aqui, gente. Quinta lei é a lei da projeção. Então, você tá anotando aí? Lei número 5, lei da projeção. O que é essa lei, né? Essa lei, ela ocorre quando você se projeta inconscientemente no outro. Por exemplo, alguém tem uma qualidade que você admira, é um pouco do que eu falei na lei do semelhante atrai semelhante, né? O que acontece é que o semelhante atrai semelhante é aquilo que eu falei da sua vibração. Então, você sempre vai ter perto de você pessoas que são parecidas com vocês. E aí, por mais que você não consiga identificar isso assim racionalmente, a energia dessa pessoa sim está vibrando como a sua, porque senão ela estaria afastada, ok? Na projeção é o seguinte, é quando você tem algumas coisas guardadas no seu inconsciente e aí você projeta no outro, né? Então, isso é assim, ó, fazendo um paralelo aqui com a meditação. Então, enquanto você não praticar direitinho a meditação, né, não fizer com uma frequência, com uma dedicação ali, né, diária e tudo mais, sem você fazer o equilíbrio dos chakras, dessa paz, esse alívio, entrar nesse momento, né, nesse processo da meditação, quando você consegue fazer isso, você começa a ter um desapego e um amor incondicional pelo outro. E aí, o que isso liga à lei da projeção? Você para de querer controlar todas as coisas e todas as pessoas, porque você começa a entender que cada um é um ser responsável por si mesmo. E aí você para de projetar no outro as suas preocupações e querer controlar. Então vamos supor, você tem uma pessoa do seu lado, uma amiga, que você sempre se preocupa porque ela pode se relacionar com algum namorado, algum rapaz que você acha que pode ser um risco para ela, que a pessoa, sei lá, possa não tratá-la bem, possa enganá-la. Isso é a sua preocupação, é a sua projeção sobre o relacionamento dela. Não é o que ela está sentindo. Pode ser que até ela sinta, mas quando você se refere a ela com esse seu cuidado, querendo controlar e falando, não faz, não vai, ou na sua cabeça mesmo que você não fale, que você fique pensando o tempo todo naquilo, você está fazendo uma projeção do seu medo nela. Quem tem medo de ser enganada é você, né? Então, e assim para qualquer outro exemplo nesse aspecto, tá? Então, quando você vê algo na pessoa que te incomoda muito e você fica tentando mudar, fala, não, você tem que melhorar isso, para de ser assim. Você tá se projetando, você tá falando que, na verdade, é você que precisa melhorar esse ponto, porque esse ponto incomoda você e não a pessoa especificamente, tá? Então, a lei da projeção, ela é assim, quando você projeta no outro algo que está em você. Só que quando você começa a prática da meditação
com essa frequência que eu falei lá no início, que você vai rompendo aqueles incômodos iniciais, de repente, aquela sabotagem, hoje eu não vou fazer e tal, e você persiste, vai passando pelos incômodos, você atinge um patamar de desapego e começa a ver que com o conhecimento das leis aqui universais, você vai percebendo que você é responsável por você, o outro é responsável por ele. Cabe a ele tomar as decisões dele, assim como cabe a você tomar as suas. Que as suas decisões são, na verdade, trazem as suas consequências. Então é você que decide o tempo todo o que você atrai, o que você cria, o que você constrói. E aquela pessoa é responsável por ela, você não consegue vibrar por ela. Você consegue desejar o bem para ela? Consegue. Consegue mandar amor, paz, saúde, cura, desejando que essa vibração a alcance. Mas se quando você estiver desejando tudo isso, ela estiver numa vibração que ela não consegue receber, então vamos supor que ela tá assim, ó, e você tá assim, ela não vai encontrar, tá? Ela precisa estar aberta. A sexta lei aqui é a penúltima lei, é a lei da doação. O que é a lei da doação? Ela serve para a gente movimentar as nossas energias e atrair a prosperidade. Você precisa doar-se para que essa energia comece a fluir, para desbloquear essa energia, tá? E essa doação é até o exemplo que eu dei agora, de doar energia positiva, tanto com ações, quanto palavras, quanto com pensamentos, tá? Então, doar, como que eu posso explicar aqui? Quando você tá equilibrado, que essa prática, essa busca que você está fazendo aqui nesse curso é para que você esteja cada vez mais em contato com você mesmo. Então é um curso para autoconhecimento e é um curso para equilíbrio emocional também, né? Emocional e físico e espiritual, né? E quando você consegue atingir esse equilíbrio e quando você tá bem consigo mesmo, com a sua vida, você começa a levar isso para o outro, né? Você começa a ser um doador disso para o outro. Por isso que eu falo que é muito importante, quanto mais pessoas estiverem meditando, melhor vai ser o ambiente ao nosso volta. Então é muito legal a gente propagar. Falem desse curso para quem vocês puderem. Quanto mais pessoas meditando e equilibrando suas emoções, melhor o mundo, né, gente? Então, o que acontece? Você, pela meditação, desenvolve uma capacidade de intuir quando você deve falar, quando você deve ficar mais quietinha, então você acaba sendo meio que um instrumento para aquelas pessoas que estão à sua volta, e isso é uma doação, né? Então você acaba sendo uma pessoa que fala na hora mais certa, mais coerente, cala com aquela lei do silêncio, cala quando tem que calar, fala de forma mais branda porque você está fazendo a prática da lei não é do semelhante, da projeção. Você tem a prática da lei do retorno, que então você entregando as coisas, você vai estar recebendo. Então, tudo isso junto é uma doação para o universo, para quem estiver do seu lado, né? Imagina você sendo uma pessoa melhor, o que acontece? Você entrega uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável, uma pessoa que não é aquela pessoa que explode com tanta facilidade. Então, tudo isso acaba sendo uma entrega. E essa é a lei da doação, tá? Eu separei aqui também algo para explicar, para falar para vocês que durante a sua meditação é importante você lembrar tudo o que você está aprendendo aqui sobre as leis universais, né? E intensificar. Então, durante a meditação você vai lembrando, né, do que eu tô ensinando aqui hoje sobre as leis, vai fazendo um exercício de intensificar tudo isso dentro de você, produzindo pensamentos agradáveis, alegres. E aí, durante a sua meditação, você vai estimulando tudo isso. E aí, como consequência, a sua doação aumenta. Entende? Faz sentido aí pra vocês? Vocês estão conseguindo me acompanhar?
Me deem um sinalzinho aí falando se tá tudo certo, se tá conseguindo entender bem. Que a gente tá indo para a última lei agora. A última lei é a lei do distanciamento. Ah, a Marcela deu um joinha. Obrigada, Marcela. Joia. A lei do distanciamento, como é que funciona? Faz sentido, né? A Raquel tá falando aqui. A gente vai ficando mais equilibrado em todos os aspectos, né, gente? Lei do distanciamento. Ó, a Karina também deu um like aqui, um joinha, falando que entendeu, que tá acompanhando. Lei do distanciamento, quando a gente fala justo no momento que nós estamos, dá a impressão que é esse distanciamento social aqui especificamente, né? Mas é diferente disso, tá, gente? Ela todas as leis, vocês perceberam que elas se conversam, né? Uma vai complementando a outra. Então, essa aqui é assim, é a compensação de que nada nos pertence. Então, nem mesmo as pessoas da nossa família. Então, nossos pais, mães, filhos, amigos, animais domésticos, bens materiais, nada disso nos pertence. Uau, né? Talvez você esteja chocado ao ouvir isso. Mas é que tudo é passageiro nessa vida, inclusive o nosso corpo físico. Entende? Muitas vezes a gente fala isso. Gente, a gente sabe que assim, na vida a única coisa certa é a morte. Né? A gente sabe que a partir do momento que a gente nasceu, a gente já começa a morrer. Então tem várias frases que as pessoas costumam falar sobre isso. Mas na prática, o que acontece quando a gente começa a assimilar quão passageiro nós somos. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que pode te chocar, mas eu acho que vai te fazer entender bem essa lei. Se você soubesse que seus dias aqui estão contados, gente, tô com uma doença em estado terminal, o médico me falou que eu tenho 1 semana de vida. Você ia ter certeza de que você não consegue controlar sua vida, seu corpo, seus filhos, seus pais, sua casa, seus bichinhos de estimação, seu trabalho, não é verdade? Mas a gente, graças a Deus que tá aqui na live, eu imagino que não tenhamos ninguém nesse sentido, né? Com uma data ali diagnosticada e pautada por um médico. Mas na verdade todos nós temos e não sabemos na maioria das vezes. É isso que acontece. Então, se a gente despertar esse equilíbrio emocional na gente, que a gente é energia, que a gente é muito mais do que apenas o físico, o estereótipo, as conversas, aquilo que nós temos em volta, nossa família, nossos bens. Quando a gente olha para dentro de verdade, para nossa essência, é muito profundo isso e a gente percebe que nada nos pertence. E aí a lei do distanciamento, ela vem para nos ensinar que a gente deve amar tudo o que nós temos presente na nossa vida, todas as pessoas, amar o nosso corpo, amar os nossos amigos, conhecidos, todos os nossos bens, mas ter um amor desapegado. Nada disso é nosso. Então nós temos isso por um tempo. Entende? Faz sentido para vocês, gente? Amar é a gente estar presente aqui, amando neste momento, mas consciente de que das leis do universo, de todas essas leis que eu compartilhei com vocês, o que acontece quando a gente tem essa consciência? A gente não se abate emocionalmente com tanta facilidade. A Marcela tá falando que faz sentido para ela. Por quê, gente? Imagina só, quando a gente tem um apego muito grande, né? Meu carro é o máximo, eu lutei tanto para ter esse carro, e esse carro, olha só. E eu, quando tô nesse carro, eu me sinto tão, sabe, com sucesso. Eu me sinto uma pessoa de sucesso e tal, né? Isso é comum acontecer. Só que aí acontece algo que, sei lá, roubam aquele carro. E aí você fica na lona e fica abatido, desesperado, muito entristecido. Quando você está
trabalhando as leis universais em você e tem desenvolvido esse equilíbrio emocional, espiritual, físico, você não vai ter aquela reação de uma crise emocional descontrolada, entende? Não é que você não vai ter uma pessoa mais sensível. Você vai sentir, você vai ver que aquele bem ali estava com você e não está mais, mas você vai entender que nada acontece por acaso. Eu tenho aquilo que eu vibro, o que está perto de mim é porque eu vibro aquilo, né? Se eu quero estar perto de algo ou de alguém que eu não estou, o que tá me faltando aqui na minha vibração, na minha energia para atrair essas pessoas ou essas coisas ou esse cenário para minha vida, né? E a gente falar aí, a gente pode viajar aqui, pensar em pessoas, relacionamentos, saúde, dinheiro, carreira, né? Sei lá, até um aspecto físico, além da saúde, um emagrecimento, enfim, né? Ou equilíbrio mesmo. Nossa, eu sou uma pessoa muito estourada, eu sou uma pessoa muito agressiva, eu me descontrolo e depois dá tanto problema, eu magoo as pessoas, eu me entristeço. Quando você trabalha essas leis, você começa a ficar muito mais contido, você tem o controle sobre você, né? Não são as coisas externas que te controlam, mas você se controla e as coisas externas você começa a ter uma consciência de que elas passam, assim como nós passamos, né? Então essa lei ela é magnífica porque ela é para harmonizar a gente com o outro, a gente não fica cego mais de emoção. Sabe aquele negócio visceral? Tipo, que perde a razão? Não tem gente que fala assim, eu saí agredindo a pessoa porque eu fiquei cego de raiva. Já ouviu essa expressão? Cego de raiva? Então, quando você começa a trabalhar isso constantemente, essas leis, esse autocontrole seu espiritualmente de dentro para fora, isso começa a ser natural. Você não fica lá se segurando, tipo, eu tenho que me controlar. Não. Porque você vai olhar a situação e lembrar, essa situação tá acontecendo porque eu sou responsável por isso estar acontecendo. Se é uma situação tão ruim, tão difícil, o que eu preciso transformar dentro de mim para refletir num cenário melhor para mim? Num cenário mais gostoso, mais positivo, mais feliz, menos dor, de menos tristeza, de menos sofrimento, né? Então, eu quero fechar essa lei 7 aqui dizendo que ser sábio não significa você se anular. Ser sábio significa você entender e mostrar com as suas ações que cada um tem a sua razão e a sua verdade. Que existe uma saída comum para resolver uma questão. Mesmo que para essa solução precise acontecer um rompimento, que caso aconteça nesse cenário vai ser um rompimento em paz, né? Então a sabedoria não é quando você fica mudo diante de uma situação que te incomoda, mas é quando você tem a postura adequada diante daquela situação, né? Não uma postura agressiva, não uma postura de descontrole, não uma postura de raiva, não uma postura de julgamento, de acusação. E aqui, gente, eu quero deixar uma dica de ouro para vocês complementarem esse conteúdo assistindo um vídeo, se você ainda não assistiu, assistindo um vídeo meu do YouTube que fala da CNV, que é a comunicação não violenta. Faz muito sentido, porque aqui você vai começar a se equilibrar com as leis e vai começar a ter uma forma mais branda de se comunicar, uma forma mais amorosa da sua entrega para o outro e para o mundo e para os que estiverem perto de você. A CNV, que é a comunicação não violenta, é uma ferramenta que te ajuda a fazer isso. Né? Muitas vezes você fala, nossa, eu quero falar uma coisa, mas eu quero falar sem agressividade e tal. Lá tem uma ferramenta prática, com exemplos práticos que pode te ajudar. Então, eu deixo aqui como a dica de ouro dessa aula,
que você assista ao vídeo do YouTube, a CNV, que é a Comunicação Não Violenta, que está no meu canal, Aline Moraes EDH. Tá legal? A gente tá terminando aqui os nossos últimos minutinhos. E para que a gente não perca o nosso conteúdo, como eu perdi a outra aula, eu tive que refazer a aula 3 vezes. Eu vou me despedir de vocês, vou disponibilizar esse conteúdo também no YouTube, se você quiser reassistir para ter mais detalhes, para fixar melhor, para entender melhor. E também, gente, divulguem, ok? Antes, a gente tem uns minutinhos aqui, eu queria que vocês me dessem um feedback. Como foi esse conteúdo para vocês? O que vocês acharam das leis universais? A Karina deu um coraçãozinho, que bom, obrigada. Gratidão, Karina. Marcela, legal, deu para assimilar, gente. Depois também o que vocês podem fazer, essa live vai ficar gravada também no próprio Instagram, tá? Nos vídeos do Instagram. Aí você pode ir lá no vídeo, assim que a gente terminar, ela vai estar lá disponível. Você pode pegar no vídeo e mandar ela pelo aviãozinho no direct para qualquer pessoa que você queira compartilhar. Tudo faz sentido, a Marcela falou, a Karina falou amei, a Raquel falou amei. Que bom, gente. É muito mais gostoso fazer a aula assim, na live pra mim, com essa energia junto de vocês. É muito bom. Tudo o que acontece durante as nossas vidas, a Marcela tá falando. As coisas se conversam, né, gente? As coisas parecem que vão tendo uma clareza, né? É muito legal. Meus amores, então, meditem, façam a prática, me mandem suas experiências, compartilhem as experiências aqui no Insta ou no YouTube. É muito legal saber que vocês estão realmente usando essas técnicas e ferramentas que eu tô compartilhando. Próxima aula, na semana que vem, eu não vou marcar para segunda-feira, toda segunda tá sendo mais desafiante para mim, então eu já vou deixar marcada para quarta-feira que vem, às 22 horas. Último dia do nosso curso e eu vou falar de respiração. Não perde, vai ser muito legal. Se você perdeu alguma das outras aulas, dá tempo de você assistir até lá. E a gente vai fazer um fechamento na quarta-feira que vem, às 22, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e pratiquem a meditação, o autoconhecimento, esse crescimento, e eu fico à disposição de vocês. Tá legal? Um beijão, muito obrigada!